Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Letícia Rico e essa é a Morgana e nós vamos hoje falar sobre as dimensões, né? Um assunto que eu acho que é bem útil pra gente entender porque que às vezes algumas coisas não dão certo, porque que às vezes não conseguimos manifestar as coisas no tempo que deveria, no tempo que é o normal, né? Que é nosso objetivo em entender as dimensões é para entender quando os nossos corpos estão passando por oscilação, ou seja, quando estamos tendo perdas reais energéticas e conseguir perder o mínimo possível, conseguir remediar isso para perder o mínimo possível de energia. Nossos corpos eles estão vibrando eternamente em oscilação entre as frequências, entre as dimensões. Então, não necessariamente uma pessoa está totalmente na quinta dimensão ou totalmente na quarta dimensão. Então, assim, a princípio, todos estão conectados na terceira dimensão, na dimensão do plano físico, que é onde nosso corpo físico está. Nessa dimensão, 48 leis estão atuando. Então, é uma dimensão onde nós estamos sujeitos a mais regrinhas. Os outros corpos, eles oscilam entre as dimensões, eles oscilam de frequência. Por exemplo, se o meu corpo emocional estiver vibrando em quinta dimensão, eu posso acabar abrindo conexão com pessoas, até mesmo coisas do plano físico. Por exemplo, eu posso estar com o corpo emocional em quinta dimensão e por isso curar uma disfunção hormonal, que pode ser psicossomática. Eu posso acabar harmonizando uma tendência à alimentação afetiva. Então, tudo isso, assim, pode ser feito no plano físico, mas é de uma forma mais sutil. Mas nós também temos a opção de estar inconscientes, né? De ficar em um estado inconsciente. Nos momentos em que você está inconsciente ou em baixa vibração por algum motivo, essa baixa vibração, essa inconsciência, te coloca em terceira dimensão. E o que é uma baixa frequência? Uma frequência menor. Quanto mais baixa a frequência, mais lentas as partículas se movimentam. Então, mais lenta a sua manifestação. Quem é o pessoal que vibra hoje na 3D? É o pessoal que briga na rua, que xinga no trânsito, é o pessoal que exagera na bebida, que exagera na carne, que usa droga. Tudo isso vai te fazer vibrar no 3D ou pior, ou mais denso. E aí, mais leis atuando em cima, mais pesado o campo, mais difícil de manifestar as coisas. Poxa, Alê, mas às vezes eu brigo no trânsito. Tudo bem, às vezes eu também. Às vezes eu também brigo no trânsito. Porém, o que a gente precisa ter consciência é que nós estamos oscilando entre as dimensões. E é uma escolha. Então, percebeu que tá em baixa frequência? Sobe. Mas tem gente que parece... Eu, por exemplo, eu tinha processos que parecia que eu estava me afogando na dimensão inferior. Quando eu entrava num processo de dor, de sofrimento, era como se eu estivesse me afogando nas minhas próprias emoções. Eu não conseguia sair sozinha. Não rápido, pelo menos. Podia ficar dias ou horas ruins. Mas rápido, não. Então, para isso servem as tecnologias espirituais, que harmonizam o campo. É a tal da higiene espiritual, que eu falo que vocês perguntam, o que é isso? O que é isso? É harmonizar o campo. É ter consciência, perceber, se observar. Perceber. Tô esquisita. Aquela batida de pé, eu xinguei todo mundo. E agora... as coisas começaram a dar errado. Então, eu vou subir. Acontece, tá tudo bem, mas tem que subir. Quanto antes você sobe, menos energia de criação você perdeu nesse processo. Existem também as pessoas que estão conectadas na quarta dimensão, né? Na 4D. É o que a gente pode chamar de umbral, né? Onde ficam as cidades espirituais, os hospitais espirituais, os acolhimentos, onde muitos médiums acabam se conectando para ajudar os desencarnados. É uma espécie de dimensão de purgatório, uma espécie de dimensão mais dolorosa, porque tem muito esse processo da dor, da despedida, né, dos recém-desencarnados, desse movimento de transição de corpos, das larvas astrais que estão consumindo os outros corpos dos desencarnados. Então tem todo, é como se fosse um hospital mesmo. E as próprias pessoas que estão nesse momento de despedida da vida material, elas estão num momento assim de auto-julgamento, né? Da vibração do medo, de pensar, eu vou pagar pelo que eu fiz, ou eu gostaria de pagar pelo que eu fiz. Muitos fazem contratos nesse momento entre vidas, se dão conta de muitas coisas, se dão conta do que é a vida real, né? Então, assim, dentro da visão da alta magia, hoje não é mais necessário que o médium, que o trabalhador de cura, ele atue com a própria energia vital, né? Porque agora nós temos
as tecnologias espirituais que fazem um campo de atuação entre os seres de luz e essas almas desencarnadas. Antes não existia isso, né? No primeiro momento do projeto Gaia, houveram acidentes e alguns dos seres que vieram para ajudar o projeto ficaram por aqui, ficaram extremamente densos. Então, era como se Gaia fosse uma Chernobyl espiritual, assim. Ao mesmo tempo de que foi planejado a densidade para que a gente conseguisse ancorar na Terra. A Terra precisava, né, desses seres mais densos vindo para cá. E depois, quando começou a ser necessário uma evolução consciencial de Gaia, esses seres que tentavam chegar para ajudar, quando eles chegavam por si só, né, se conectavam com os processos de cura diretamente, eles se densificavam numa proporção que às vezes não tinha volta, né? Muitos seres muito luz acabaram perdendo um pouco da sua consciência e ficando aprisionados no campo de Gaia. Então, todo trabalhador da luz, né, todo trabalho de cura, nós acabamos fazendo essa ponte, né, entre os seres que precisam de cura em Gaia e a própria Gaia, o próprio sistema, e os seres ascensionados que não podem diretamente se conectar, né? Nós abrimos portais pessoais para fazer a manutenção dessa energia. O que se conecta também na 4D, quem está muito conectado com pessoas que já faleceram, quem está num processo de luto muito forte, acaba podendo ficar recebendo a frequência dessas energias. E aí nós temos a 5ª dimensão, que é onde Gaia está vibrando nesse momento. Então a Terra já está nessa vibração, e isso é mais fácil que nós possamos nos conectar também. O processo de estar conectado a 5D é um processo de conexão com o cardíaco, de união com o todo, ficar menos no estado mental, sabe? Porque o mental, ele leva muito todos os corpos para 3D, então tentar entender menos pelo mental e mais pelo sentir, né? Pelo real sentir, porque a gente tem o sentir da emoção, que é eu quero agora um chocolate, e eu tenho o sentir real, né? O profundo, o que é do ser, que é da alma. Então, existe essa diferenciação, né, entre o desejo do ego e o sentir da alma, mas é nesse sentir da alma que se encontra o estado de 5D. E assim, não é porque uma pessoa vibrou em estado de 5D que ela vai ficar vibrando em todos os seus corpos estados de 5D para sempre. Eu não sei se vocês já fizeram alguma consulta espiritual, sei lá, uma sessão de reiki, uma sessão de massagem, que você saiu assim com o seu estado emocional muito bom, se sentindo muito conectada, se sentindo leve, se sentindo forte. E aí aconteceram coisas e de repente, dali 1-2 dias, você volta pro seu estado anterior, né? Então essa é a harmonização energética que eu falo, né? Quando a gente tem uma harmonização energética, afeta o emocional, afeta o mental e ajuda a ter clareza dessa 5D. Mas nós também passamos por coisas no dia a dia que podem fazer nossa frequência cair. E tá tudo certo, porque viver no plano físico é isso. Porém, se você tiver um bom apoio espiritual, se você tiver uma egrégora de ancoramento, você vai ter uma possibilidade de, assim que perceber que as coisas voltaram, que as coisas desceram de nível, subir de novo, né? E aí que entram as ferramentas espirituais, aí que entram os trabalhos, né, que eu também faço, de ancoramento energético, né? E essa conexão cósmica, então, ela é diretamente com seres ascensionados e por isso ela traz uma possibilidade de um desenvolvimento sem dor, de um desenvolvimento mais leve, mais amoroso. Esse movimento que limpa os arquivos e que evita que as pessoas tenham aprendizado pela lei do karma, pela lei da dor, como se fosse o Antigo Testamento, ele vem do raio do amor. E o raio do amor, ele é conduzido por Arcanjo Uriel, regente de Vênus, né? Arcanjo Uriel e seu exército. Então, quando eu digo que eu sou mentora espiritual e que eu ajudo pessoas a desenvolverem suas próprias ferramentas, suas próprias tecnologias espirituais, é disso que eu tô falando. Eu tô falando dessa conexão com o Arcanjo Uriel. E aí, através dessa ferramenta, hoje eu faço atendimentos de harmonização espiritual, de harmonização energética. Então, eu atendo casos onde a pessoa está num momento muito difícil, não tá conseguindo subir, né? Como se estivesse se afogando nos corpos. E aí eu subo, eu faço esse ancoramento energético, porém,
o meu maior foco é sempre preparar essa pessoa para que ela possa sustentar as próprias ferramentas espirituais dela, o próprio campo dela, né? Para que possam retomar suas missões em Gaia, né? Para que possam se lembrar, ter consciência. Então é mais ou menos como o processo de Reiki, que existiram pessoas que inicialmente canalizaram a informação e aí foram sintonizando outras pessoas para que elas pudessem ser canal daquela cura. E na questão dessa conexão com a família cósmica, a pessoa ela é sintonizada diretamente com a tecnologia espiritual dela. E se torna canal de cura dessa tecnologia espiritual dela. Então cada pessoa que eu atendo, cada mentorado é uma situação. É muito legal isso, porque cada um aplica de uma forma na sua vida também, né? Existe o primeiro passo, a primeira etapa, que é a autoaplicação, né? Que é o se manter seus filhos, manter seus animaizinhos, sua casa. E existe o outro processo, que é quando você vai atender, né? Mas de qualquer forma, as ferramentas elas se manifestam de forma diferente, porque nós não somos nem dos mesmos lugares cósmicos, né? Então cada ser, cada família cósmica traz um tipo de ferramenta que vai agregando. E eu sou mentora e facilito esse processo de conexão, mas é claro que quem quer fazer isso sozinho também pode fazer isso sozinho, né? É um pouco mais demorado, talvez, né? Porque a pessoa tem que se desenvolver, começar a sair em astral, fazer as conexões e conectar com a própria família e fazer todo esse processo sozinho, mas tem gente que tem facilidade, tem gente que sente que é o momento de estar sozinho, então também é uma possibilidade, é um caminho. Eu gosto muito de deixar isso claro, de que não é uma necessidade fazer um curso para acessar alguma coisa, né? O curso é uma pessoa que já chegou lá e tá facilitando o caminho para ganhar tempo apenas, né? Mas todo mundo consegue chegar lá só através do autodesenvolvimento, das meditações, das práticas sozinho. E aí, dentro de ter recebido essa missão, me veio também uma preocupação, né? De que as mentorias, elas são um processo demorado, que exige tempo, exige muita energia, e também que foram construídas com todos os cursos que eu fiz, com todo o investimento que eu fiz minha vida inteira, né? Que foram anos de investimento. Então, normalmente, a gente sabe que mentoria tem um valor um pouco mais alto, que também entrega mais. Mas também eu sei que muitas vezes informação de qualidade é bem elitizado, principalmente nessa questão espiritual. E eu tenho uma história com isso. Porque o momento onde eu mais precisei da espiritualidade também foi um momento que eu tava muito sem dinheiro, grávida, sozinha. E eu fui acolhida, né? Eu fui acolhida por pessoas grandiosas, assim, pelos melhores que eu conheço. E que me deram opções de fazer as coisas de uma forma um pouco mais um pouco mais possível, né? Tipo, parcelar em 10 vezes, fazer tudo que eu podia fazer pra me formar e pra me desenvolver e sair de onde eu tava. E aí, principalmente por conta disso, eu tenho essa preocupação já. E eu comentei isso com a minha irmã, com a Luana Rico, que ela tem uma plataforma de PDFs, que é uma coisa com valor bem, assim, mais social, né? Eu acho que hoje, em 2025, tá em torno de R$20. Então, assim, é totalmente acessível, né? Um estudo por R$20, o que ela entrega ali, que é bastante coisa, né? E a gente conversou e ela me deu um espaço dentro da plataforma dela, onde eu vou colocar os PDFs, né? Muitos desses vão estar na mentoria, então já é uma forma de quem quiser estudar sozinho ou quem estiver se preparando para fazer o curso comigo, começar por lá. Então foi essa ideia que a gente teve para trazer de uma forma mais acessível o conteúdo de alta magia, para quem quiser se proteger, para quem quiser começar por algum lugar, começar a sentir, né? Lógico que por ali não vai ter a sintonização, não vai ter as questões da mentoria em si, né? Que são focadas, são personalizadas, mas eu acredito, eu tô fazendo com todo o amor possível para que seja uma ajuda, sabe? Como se fosse realmente pra Letícia do passado, que precisava de informação de qualidade, e muitas vezes na internet, né, as pessoas, a gente sabe, né? E eu sei que esse assunto é bem complexo, das dimensões, confesso que eu tenho um pouco de desafio mesmo de colocar
no físico, essas coisas que são mais astrais pra mim, né? Então peço para que vocês me digam nos comentários se deu pra entender, se ficou alguma dúvida, porque eu posso fazer um vídeo 2, eu posso fazer um vídeo entrando em específico em algum dos tópicos que eu citei, tá bom? E também curtam, comentem, me sigam se vocês ainda não me seguem. Como assim não me segue? Tem que apoiar o trabalho. Apoiem o trabalho de todo mundo que ajuda vocês, porque isso gera prosperidade e gratidão. Temos uma convidada especial. Fala oi pra eles. Fala oi, Morgana.